Olá, sexta-feira chegou, dia 14 de dezembro de 2018. Está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente, vereador Luiz Rossini, faz balanço dos trabalhos deste ano. Em reunião solene, irmã Helene Gatien recebe medalha Cônego Milton Santana. O quadro Saúde e Bem-Estar mostra que metade da população brasileira acima dos 15 anos nunca praticou esportes. E no esporte, Veracruz Basquete perde para Santo André e fica com o vice-campeonato estadual. Durante o ano de 2018, a Comissão Permanente de Meio Ambiente se reuniu em 5 encontros ordinários e 2 extraordinários. O presidente, o vereador Luiz Rossini, avaliou os trabalhos da pasta. Ao todo, 7 encontros foram realizados pela comissão. Além de debates sobre assuntos relacionados ao tema, pareceres a importantes projetos como o que proíbe o uso de herbicidas e agrotóxicos foram exarados. Para o vereador Luiz Rossini, presidente da pasta, as expectativas foram alcançadas. Sem dúvida. Eu acho que primeiro, como nós estamos encerrando essa sessão legislativa, a gente tem a responsabilidade e a obrigação de fazer um balanço e demonstrar os trabalhos feitos. A Comissão de Meio Ambiente ela foi atuante e nós, através da comissão, analisando os projetos, ajudamos a criar um marco legal ambiental que vai garantir que Campinas possa se desenvolver de forma sustentável, né? Nós estamos fazendo hoje iniciativas que repercutirão na vida do campineiro nas próximas décadas. O parlamentar ressaltou que o tema meio ambiente tem sido a cada dia prioridade na ação da administração pública. Hoje a gente percebe que a humanidade, a sociedade, os governos estão mais atentos com as questões ambientais. As mudanças do clima são uma realidade e as consequências dessas mudanças a gente já sente nas cidades. As cidades precisam se preparar, inclusive, para mitigar, enfrentar essa nova realidade. Ele comentou ainda a expectativa para os trabalhos do próximo biênio. Eu faço como cidadão, como ambientalista, como membro do Partido Verde, né? E quero, obviamente, os demais vereadores assim entenderem, continuar desenvolvendo esse trabalho na próxima metade aí da legislatura, né? Eu me dedico a isso, acho que é uma causa importante. E através do mandato, o legado que eu espero, junto com toda a Câmara, né, é deixar uma legislação e ações importantes que a gente possa olhar no futuro para trás e falar, olha, eu ajudei a fazer de Campinas uma cidade mais sustentável. Esse é o meu grande desejo e objetivo. A Comissão Processante do Ouro Verde se reuniu ontem, mais uma vez, para apurar se houve infração política administrativa do prefeito Jonas Donizete no caso Ouro Verde. A comissão aguarda o recebimento da defesa do chefe do executivo para definir pela continuidade do processo ou o arquivamento. A Câmara homenageou essa semana a líder religiosa Helene Gatien com a medalha Cônego Milton Santana. Confira como foi a cerimônia. Por indicação do vereador Carlão do PT e autoria da mesa diretora, a Câmara Municipal entregou na última terça-feira a medalha Cônego Milton Santana para a líder religiosa Helene Gatien. A honraria é concedida a pessoas ou entidades que tenham se destacado na constituição e consolidação dos direitos humanos no município de Campinas ou fora dele. Pelo trabalho, pela sua dedicação na luta em defesa dos mais pobres. Então, parabéns, irmã, e aí essa casa agradece a oportunidade de poder homenageá-la. A irmã Helene Gatien nasceu em Quebec, no Canadá, onde se formou em psicopedagogia familiar. Formou-se em ciência religiosa na França e em serviço social na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, onde chegou no final da década de 60. Ao longo de sua vida, foi agente de pastoral no desenvolvimento de comunidades, coordenadora de serviço social na Santa Casa de Valinhos e coordenadora de Cáritas Arquidiocesana de Campinas. Em 1995, fundou a Casa dos Amigos de São Francisco de Assis. Em 1997, a Casa de Apoio Santa Clara.
Em 2005, assumiu a administração da ONG Fundação Irmã Ruth de Maria Camargo Sampaio, que desenvolve iniciativas educacionais, culturais e de assistência social com crianças e adolescentes no distrito de Nova Aparecida. É uma honra e uma grande surpresa ao mesmo tempo. Uma honra porque eu conheci o Cônego quando eu dava meus primeiros passos na pastoral da Arquidiocese de Campinas. Fica para nós, né, este exemplo de comprometimento, Lene, com o povo mais pobre e, com certeza, nos traz mais ânimo para continuar, como o Carlos disse, sonhando em construção de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade onde os de baixo possam um dia ainda reinar e usufruir dos bens deixados na terra, que são de todos. Durante toda a semana tivemos sol e muito calor em Campinas. Neste fim de semana o calor vai continuar, mas a chuva também vai aparecer, tanto no sábado quanto no domingo. O sol aparece pela manhã, mas à tarde a nebulosidade toma conta e chove nos 2 dias, hein? Sobre as temperaturas, calor continua. Sábado, mínima de 20 e máxima de 33. E no domingo, mínima de 21 e a máxima também de 33 graus. No quadro Saúde e Bem-Estar de hoje, você vai ver: metade da população brasileira acima dos 15 anos nunca praticou esportes. Na outra ponta, 3 em cada 4 idosos aqui no Brasil utilizam o SUS. E um estudo realizado em 2016 mostra que o álcool foi responsável pela morte de 3 milhões de pessoas em todo o planeta. Começamos o Saúde e Bem-Estar mostrando os resultados de uma pesquisa. A maioria dos jovens brasileiros é sedentária. O IBGE divulgou que mais da metade da população acima de 15 anos do país nunca praticou esportes. A conclusão é resultado do suplemento Práticas de Esporte e Atividade Física da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios de 2015, realizada em parceria com o Ministério do Esporte. O levantamento mostrou ainda que 57% dos adolescentes de 15 a 17 anos informaram que o principal motivo para não se exercitarem foi não gostarem ou não quererem. Os resultados obtidos na pesquisa servem de alerta, já que o sedentarismo e a falta de atividade física estão associados ao risco de desenvolver excesso de peso, ocasionando obesidade e, como consequência, o risco de desenvolver também doenças cardiovasculares na idade adulta, anormalidades metabólicas, como nível de colesterol alterado, diabetes, hipertensão, insônia e várias outras desordens. Um estudo feito pela primeira vez no Brasil, encomendado pelo Ministério da Saúde, mostra que 7 em cada 10 idosos usam apenas o SUS. O Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros faz parte de uma rede internacional de grandes estudos sobre o envelhecimento e traz informações sobre como a população está envelhecendo e os principais determinantes sociais e de saúde. A ideia é que esse estudo traga subsídios para a construção e a adequação de novas políticas públicas para fortalecer a saúde do idoso. A pesquisa apontou também que 3 em cada 4 idosos brasileiros dependem exclusivamente dos serviços prestados no SUS, o Sistema Único de Saúde, sendo que 4 em cada 5 realizaram pelo menos uma consulta médica nos últimos 12 meses. Nesse período, foi identificado ainda que 10% dos idosos foram hospitalizados uma ou mais vezes e que quase 40% dos idosos possuem uma doença crônica e 30% possuem 2 ou mais, como diabetes, hipertensão ou artrite. Um alerta da Organização Mundial da Saúde mostra que o consumo de álcool foi o responsável pela morte de mais de 3 milhões de pessoas no mundo em 2016.
O relatório global sobre o consumo de álcool e suas consequências adversas para a saúde aponta que os homens representam mais de 3/4 das mortes. No geral, o uso nocivo do álcool causa mais de 5% das doenças no mundo. Segundo a OMS, 28% das mortes relacionadas ao álcool são resultado de lesões, como as causadas por acidentes de trânsito, autolesão e violência interpessoal. 2 em cada 10 mortes relacionadas ao consumo de álcool se devem a distúrbios digestivos ou doenças cardiovasculares. E o restante por doenças infecciosas, como câncer, transtornos mentais e outras condições de saúde. Mundialmente, o álcool foi responsável por 7% das mortes prematuras, ou seja, de pessoas com menos de 69 anos em 2016. Além disso, 13% das mortes entre pessoas de 20 a 29 anos de idade são atribuídas ao álcool. A estimativa da OMS é que 2,3 bilhões de pessoas consumam álcool atualmente. Nós ficamos por aqui e aqui está o nosso WhatsApp para você enviar sugestões, críticas ou elogios. Obrigada por ter ficado com a gente. Até o próximo e muita saúde para você. Olha só, mesmo Campinas tendo uma lei que proíbe a soltura de fogos de artifício com barulhos, ainda tem quem faça esta prática, principalmente para comemorar o fim de ano. E os fogos deixam os animais com muito medo. Confira algumas dicas do que fazer com o seu cão para minimizar os efeitos. Olá pessoal, é muito comum os cães terem medo de fogos de artifício e isso pode trazer problemas para os donos e para os cães. Por isso é importante tomar alguns cuidados em momentos como esse. Negão é um exemplo de cães que tem muito medo de fogos. É só ouvir o barulho que ele já fica desesperado. Só que chega na época de fogos, ele chora muito, ele quer entrar dentro de casa, ele fica muito apavorado mesmo. O medo traz problemas inclusive aos donos. Isso porque muitas vezes eles deixam de sair com medo do negão se machucar durante uma situação dessas. A gente fica com dó de deixar, né? Deixar com alguém, pode até cuidar, mas não, a gente fica com medo dele ficar, até tentar se machucar, por tentar se esconder em lugares perigosos, né? Negão foi resgatado da rua e, de acordo com este terapeuta, o trauma que ele sofreu quando estava abandonado pode ser um dos motivos para que hoje ele tenha tanto medo de fogos. Geralmente eles vão ter medo de fogos quando eles têm um trauma. Então, quando o filhote ou quando o cão já era da rua. Então, provavelmente, quando é chuva, é forte, trovão e muito barulhos, principalmente dos fogos, finais de ano, jogos, eles têm a tendência muito grande de ter medo de fogos. Em momentos como esse, os donos precisam ter muita paciência e distrair o cão. O que as pessoas têm que fazer, principalmente os donos, é tranquilizar. Então, assim, na hora dos fogos, dar petisco, chamar pelo nome, fazer carinho. Se o cão corre e se esconde num canto, a tendência é o quê? Os donos ir até ele, tentar tirar daquele lugar, isso é errado. Então deixa o cão onde ele se escondeu para ele se sentir mais confortável. Mas é importante que não pegue o animal no colo. Você está ensinando para o cão que é o correto, que ele tem que ter medo quando você pega ele no colo. Então deixa o cão no chão, mostra para ele que está tudo bem. É muito importante que quando o cão estiver com medo, você coloque ele num local fechado, pequeno. E também uma dica muito importante é você pegar uma camiseta com o seu cheiro e deixar próximo o cão, para que ele se sinta mais confiável, mais tranquilo. Então é muito importante que na hora que o cão estiver com ataque, com uma crise de medo, você mostrar que está tudo bem, mostrar tranquilidade para ele. Já o uso de sedativos também não é indicado. Isso porque estes medicamentos podem ocasionar um efeito contrário no animal. As pessoas costumam usar florais, sedativos. Eu não indico como profissional. Eu indico assim,
que seja um trabalho comportamental. Quando você dá um sedativo, isso pode fazer um efeito contrário. Então, o que acontece? Na hora da agitação, das emoções deles, dos cães que começam a aflorar nesse momento do medo, pode ser reativo. E aí, ao invés de tranquilizá-lo, ele vai ficar mais agitado. Outra dica importante é colocar uma coleira de identificação no cão com o nome dele, o nome do dono e o telefone para contato no caso do seu animal fugir. E se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260. Até semana que vem! No terceiro e último jogo da final do Campeonato Paulista de Basquete, o Veracruz fez mais um jogo equilibrado com o Santo André, mas não deu. As atuais campeãs brasileiras foram até Santo André para a terceira e última partida da final do estadual. Duelo equilibrado durante todo o jogo. Nenhuma equipe conseguiu abrir no placar. Do lado das campineiras, Meli Greter foi a cestinha com 19 pontos. Pati contribuiu com outros 15. Do outro lado, Jaqueline, de Santo André, foi o destaque com 15 pontos. No fim, Santo André foi mais eficiente e venceu por 71-68. Parabéns à equipe do ABC pelo título e ao Veracruz Campinas, que chegou a mais uma final. Mais um belo trabalho do técnico Antônio Carlos Vendramini, porque campeão brasileiro nesse ano e agora no campeonato estadual conquistou a segunda colocação. Então é um projeto novo, apenas no segundo ano, mas já conquistando aí muitos títulos. Parabéns então a toda a comissão técnica e as jogadoras. Destaque para Meli Greter, mais uma vez a cestinha da partida. Antes de encerrar, um recado, hein? Neste domingo, dia 16, a partir das 9 horas da manhã, acontece a caminhada APAI Campinas, no cartódromo da Lagoa do Taquaral, em um circuito de 3 quilômetros. A inscrição custa R$ 20 e você ganha uma camiseta. O endereço da APAI para adquirir a camiseta é na rua Francisco Bueno Lacerda, número 120, no Parque Itália, tá certo? O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda-feira ao 12:30. Até lá, tchau, tchau.